E aí, galerinha, espero que todos estejam bem. Nessa aula a gente vai começar a estudar a tabela periódica. A ideia inicial é dividir esses estudos em três partes. Nessa aula 14 a gente vai fazer uma introdução. Na aula 15 a gente vai relacionar a distribuição eletrônica em níveis e subníveis com a estrutura da tabela periódica. E por fim a gente vai aprender propriedades dos elementos químicos, propriedades periódicas e aperiódicas. Iniciando a nossa introdução, eu apresento aqui para vocês uma tabela periódica dos elementos que eu peguei no site da Sociedade Brasileira de Química. E, primeiramente, é interessante a gente falar das informações específicas que a gente consegue extrair para cada um dos elementos químicos apresentados na tabela periódica. Aqui, como exemplo, eu coloquei o elemento químico silício, que está nessa posição da tabela periódica. E como a gente pode perceber, para cada um dos elementos químicos é apresentado o símbolo e o nome. No canto superior esquerdo é indicado o número atômico de cada um dos elementos químicos. Para o caso do silício, o número atômico, o número de partículas positivas de prótons no núcleo do silício vale 14. E no canto superior direito é apresentada a massa atômica. A gente ainda não estudou essa propriedade, a gente viu uma propriedade diferente, que é o número de massa. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons existentes no núcleo de um átomo. O que a gente pode dizer por enquanto é o seguinte, que quanto maior for o número de massa, maior vai ser a massa atômica de um elemento químico. Depois a gente vai estudar com mais detalhes essa propriedade chamada massa atômica. Uma coisa que é necessário chamar a atenção é que a posição do número atômico e da massa atômica, ela não é fixa, ela varia de tabela para tabela. Mas como é que a gente vai conseguir saber se o valor se refere ao número atômico ou à massa atômica? Como o número atômico é a soma do número de prótons existentes no núcleo de um átomo, ele sempre é um valor inteiro. Com isso, a gente consegue distinguir a massa atômica do número atômico. E como a gente vai ver em seguida, os elementos químicos são dispostos em ordem crescente de número atômico, do de menor número atômico para o de maior número atômico. Percebendo isso, a gente também consegue distinguir o número atômico da massa atômica. Apresentadas essas informações específicas que a gente consegue obter para cada um dos elementos químicos, agora a gente vai começar a trabalhar com informações mais gerais, começando com uma informação relacionada com o número atômico. Os elementos químicos eles não estão dispostos de forma desorganizada na tabela periódica. Na verdade, eles estão arranjados em ordem crescente de número atômico. Se a gente fizer uma análise da esquerda para a direita e de cima para baixo, a gente consegue perceber que a tabela periódica inicia com o elemento químico hidrogênio, de número atômico igual a 1. Em seguida, na mesma linha, é apresentado o elemento químico hélio, número atômico igual a 2. Voltando para a esquerda, na linha de baixo, é apresentado o lítio, número atômico igual a 3. Depois o berílio, número atômico igual a 4. O boro 5, carbono 6 e assim por diante. Com isso, sabendo o elemento químico de maior número atômico, a gente consegue estabelecer o número total de elementos químicos conhecidos até o momento. O elemento químico de maior número atômico é o organessônio, de número atômico 118. Portanto, a gente conhece 118 elementos químicos atualmente. Desses 118, 94 são encontrados na natureza e são chamados de naturais. Só que 24 não são observados na natureza, eles são sintetizados em laboratório. Quem propôs essa organização da tabela periódica em ordem crescente de número atômico e que é utilizada até hoje foi um físico chamado Moseley. Anteriormente, a tabela periódica era organizada em ordem crescente de massa atômica. E quem propôs essa organização foi o químico Mendeleev. Segunda informação importante é que, ao colocar os elementos químicos de forma adequada em ordem crescente de número atômico,
são formadas essas colunas verticais. Notem que do lado esquerdo e do lado direito são apresentadas colunas de maior altura e na parte central colunas de menor altura. Essas colunas verticais são chamadas de grupos ou famílias e são 18 no total. Vai de 1 até 18. Antigamente, ao invés de falar grupo 1, grupo 2, grupo 10, grupo 18, era utilizada a seguinte notação. O grupo 1 era chamado de grupo 1A, o grupo 2 era chamado de grupo 2A, essa parte central era pulada, o grupo 3 era chamado de 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. A parte central, o grupo 11 era chamado de 1B, o grupo 12 era chamado de 2B, o grupo 3, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e o grupo 8, 9 e 10 eram chamados de 8B. O ideal é que a gente não utilize mais essa notação, mas eu apresento para vocês que pode acontecer de alguma prova de vestibular continuar utilizando essa notação antiga. E o mais importante que a gente tem que saber em relação a essas colunas verticais chamadas de grupos ou famílias é que elementos químicos de um mesmo grupo da tabela periódica apresentam propriedades similares, semelhantes, exceto o caso do hidrogênio. Aqui na tabela que eu apresento para vocês, o hidrogênio faz parte do grupo 1. Só que as propriedades do hidrogênio são bem diferentes das propriedades dos demais elementos químicos desse grupo. Tanto é que ele é colocado numa coloração diferente e, em algumas tabelas periódicas, ele é colocado aqui, junto ao grupo 17. E existem algumas tabelas periódicas que o hidrogênio não é colocado em nenhum grupo, ele fica aqui nessa parte central, indicando que ele é um caso especial, que ele apresenta propriedades bastante específicas, características dele. Sobre a parte central da tabela periódica, todos os elementos que caem nessa parte central destacada em vermelha são chamados de metais de transição. Essa parte em vermelho, como eu mostro aqui para vocês, vai do grupo 3 até o grupo 11. O grupo 12 fica de fora dessa classificação. E percebo que existem duas linhas de elementos químicos que aparecem aqui embaixo. Na verdade, essas duas linhas fazem parte de um único grupo, do grupo 3. Elas só não são colocadas aqui nessa parte central, porque senão a tabela periódica ficaria muito grande. Não caberia, por exemplo, numa folha de papel. Por isso que ela é representada aqui embaixo. Essas duas linhas também são chamadas de metais de transição internos. E os elementos químicos presentes no interior dessa região que eu destaco para vocês em azul são chamados de elementos representativos, do grupo 1 e grupo 2, do grupo 13 ao grupo 18, exceto o hidrogênio. O hidrogênio não é classificado como um elemento representativo. Logo, se aparecer para vocês o termo elemento representativo ou grupo principal, você já sabe, são os elementos do grupo 1 e grupo 2, exceto o hidrogênio, e os elementos dessa parte direita da tabela periódica, que vai do grupo 13 ao grupo 18. Agora eu quero passar com vocês comentando ao menos sobre os elementos químicos classificados como representativos, ou seja, os elementos químicos do grupo 1 e 2 e do grupo 13 ao 18. O hidrogênio não é classificado como elemento representativo, mas ele faz parte do grupo 1, então eu vou começar por ele. O grupo 1 da tabela periódica, que antigamente era chamado de família 1A, começa com hidrogênio e em seguida vem a seguinte sequência de elemento químico: Li, Na, Cama, Robson, Cruzoé, em francês. Cruzoé,
em francês. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses elementos químicos aqui recebem também um nome especial. Eles são chamados de metais alcalinos. O grupo 2 é formado pelos seguintes elementos: Bela, Magrela, casou com o senhor Barão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Destaco para vocês esses elementos químicos aqui, do magnésio ao rádio, que são chamados de metais alcalinos terrosos. Ah, mas o berílio não faz parte dos metais alcalinos terrosos? Eu estou seguindo uma orientação de 1997, dada pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Em alguns livros, o berílio aparece como um metal alcalino terroso. Partindo para o grupo 13 da tabela periódica, esse grupo 13 atualmente também pode ser chamado de família do boro. Boro, alumínio e galho. Aí tem o índio e também tem o talho aqui, ó. O grupo 14 também é chamado de família do carbono. Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo, Pb. O grupo 15 também é chamado de família do nitrogênio. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Os elementos químicos do grupo 16 também são chamados de calcogênios, e são eles: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Como aqui é bastante importante esse grupo, é interessante sempre lembrar dos elementos químicos que o constituem. Para ficar fácil, lembre dessa frase: os 7 porquinhos: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. O grupo 17 também é chamado de halogênios, e os elementos químicos que formam esse grupo são: ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Por fim, a gente tem o grupo 18, também chamado de gases nobres, formados pelo hélio, pelo neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Para ficar fácil memorizar esses elementos químicos aqui, já que os gases nobres são bastante importantes, tem essa frase: homem nenhum arranca criptonita do xerife de Rondônia. E é importante notar que, além dos grupos verticais, a tabela periódica também apresenta as colunas horizontais, as linhas, que são chamados de períodos. São 7 colunas horizontais, como a gente pode perceber. A primeira linha horizontal aqui, o primeiro período, só contém o hidrogênio e o hélio. O segundo período tem o lítio, o berílio e vai do boro ao neônio. Aí tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo período. Ah, bom, mas e aqui? Bom, essa linha aqui está aqui no sexto período e essa segunda linha faz parte do sétimo período. E é importante, já aproveito a falar para vocês que esses metais de transição interna também são chamados de série dos lantanídeos. E eu aproveito para falar para vocês que os metais de transição interna do sexto período também são chamados de série dos lantanídeos. E os elementos de transição interna do sétimo período são chamados de série dos actinídeos. Lantanídeos porque o primeiro elemento químico dessa série, nessa posição, é chamado de lantânio. E o primeiro elemento químico da série dos actinídeos é o actínio, nessa posição. Durante o nosso curso, sempre que precisa, a gente vai poder consultar a tabela periódica.
O que a gente precisa saber é justamente olhar a tabela periódica e reconhecer que esses elementos químicos são classificados como metais alcalinos. O grupo 16 também podem ser chamados de calcogênios. Os elementos do grupo 18 podem ser chamados de gases nobres e assim por diante. Saber, por exemplo, que o sexto período e o sétimo período contendo os elementos de transição interna são os lantanídeos e os actinídeos. É isso que a gente precisa saber. Não tem necessidade de decorar todos esses símbolos. Claro que quando vocês forem fazer uma prova de vestibular, o tempo de resolução dos exercícios é muito importante. Logo, quanto mais informações vocês tiverem disponíveis prontamente na mente de vocês, o tempo de resolução dos exercícios vai ser menor. Você vai conseguir responder de forma bem mais rápida, sem ter que ficar pesquisando na tabela periódica. Aqui eu apresento para vocês mais um tipo de classificação que a gente pode utilizar para nos referir aos elementos da tabela periódica. Os elementos químicos destacados em azul são classificados como metais. Os elementos químicos destacados na cor verde são chamados de semimetais e os elementos químicos na coloração amarelo tendendo para o laranja são os não metais, que muitas vezes são chamados de ametais. Aqui eu destaco para vocês mais uma curiosidade. Em alguns livros, o hidrogênio não aparece como ametal e os gases nobres também não são incluídos na classificação de não metal. Eles ficam fora dessa classificação. Vou aproveitar essa tabela periódica também para falar o seguinte para vocês. Algumas vezes os símbolos dos elementos químicos são colocados na coloração vermelha. O hidrogênio aparece na coloração vermelha, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro, todos os gases nobres, indicando que eles são gases à temperatura ambiente. Mais especificamente, isso significa que a substância mais simples existente na natureza, que é formada por hidrogênio, é um gás. No caso do hidrogênio, a substância mais simples é o H2. No caso do nitrogênio, a substância mais simples encontrada na natureza, formada por átomos de nitrogênio, é o N2. No caso do oxigênio, é o O2. Do flúor, é o F2. E do cloro, é o Cl2. São todos gases diatômicos, ou seja, são gases formados por moléculas. E essas moléculas, espécies neutras, são formadas por dois átomos unidos entre si. No caso dos gases nobres, a substância mais simples formadas por esses elementos químicos são gases monoatômicos, ou seja, gases formados por uma única partícula, por um único átomo no estado gasoso. Lógico que uma bexiga cheia de hélio não vai ser formada por um único átomo, na realidade vai ter uma quantidade absurdamente grande de átomos de hélio no estado gasoso. Depois a gente vai ver mais claramente, com base na distribuição eletrônica dos elementos químicos, o porquê a maioria dos elementos químicos formam substância com mais do que um átomo, ou seja, a gente vai começar a entender o porquê os átomos tendem a se ligar com os outros átomos na natureza, com exceção dos gases nobres. Os gases nobres são encontrados na natureza em sua forma isolada, embora no laboratório já se consiga fazer com que alguns gases nobres se liguem com outros átomos. E dando sequência, algumas tabelas periódicas mostram o bromo e o símbolo do metal mercúrio na coloração azul, indicando que eles são líquidos à temperatura ambiente. Mais precisamente, a substância mais simples formada por mercúrio é o metal mercúrio e ele é líquido à temperatura ambiente. Pode representar dessa maneira aqui. E
a substância mais simples formada pelo elemento químico bromo é o Br2. E a coloração preta do símbolo indica que o elemento químico encontra-se no estado sólido nas condições ambientais. Aqui eu apresento para vocês a tabela periódica que a gente vai utilizar ao longo do nosso curso. E importante, o que vocês têm que saber? Precisa decorar todos os símbolos dos elementos químicos? Na verdade, vocês vão naturalmente memorizando esses símbolos conforme vocês forem aplicando, resolvendo exercícios. Mas vocês sempre poderão consultar a tabela periódica, não tem problema nenhum. O importante é vocês reconhecerem o seguinte: o grupo 1, exceto o hidrogênio, são chamados de metais alcalinos. O grupo 2, exceto o berílio, são os metais alcalinos terrosos. E assim por diante. Lembrar que os metais de transição interna do sexto período também são chamados de série dos lantanídeos. Os metais de transição interna do sétimo período, aqui destacados em verde, são chamados de série dos actinídeos. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: note que aqui aparecem alguns símbolos contornados aqui nessa região da tabela periódica, do número atômico 104 até o 118, e também aqui, ó, do 95 ao 103. Isso indica, como demonstrado aqui, que esses elementos químicos não existem na natureza, ou, ao menos, eles não foram identificados até o momento na natureza. Eles são sintéticos, eles foram sintetizados em laboratório. Ah, mas, por exemplo, o organessônio faz parte do grupo 18? Sim, ele faz parte do grupo 18, mas ele pode ser considerado um gás nobre? Aí já fica um pouco mais complicado. No caso do organessônio, estudos teóricos indicam que ele apresenta propriedades bem diferentes dos gases nobres. Logo, tudo indica que ele não vai poder ser classificado como um gás nobre. Fica um pouquinho difícil, a gente tem que avaliar caso a caso aqui, ó. Ok, a gente sabe que cada um deles, esse aqui está no grupo 4, está no grupo 5, no grupo 6, no grupo 7. Mas em relação às propriedades é mais difícil, porque muitos deles têm tempo de meia-vida, eles duram muito pouco tempo, eles são instáveis. Eles mal são sintetizados, logo eles acabam o quê? Sendo transformados em outros átomos, eles se desintegram. Depois a gente vai aprender essa parte em um assunto chamado radioatividade. Por enquanto é importante a gente saber o seguinte: esses símbolos contornados representam os elementos químicos sintetizados em laboratório. E, por fim, sempre é importante a gente conseguir também identificar os metais, os semimetais e os ametais da tabela periódica. Como é que a gente consegue fazer isso? Se a gente conseguir contornar essa região aqui, ó, dessa maneira, se a gente conseguir memorizar isso, a gente sabe que essa região interna destacada em azul são os semimetais, toda essa região aqui, incluindo o hidrogênio que está aqui fora, são os ametais e o restante são classificados como metais. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês resolverem. Dúvidas, como sempre, vocês podem encaminhar por meio do meu e-mail e também participar das nossas aulas de atendimento ao estudante. Qualquer dúvida também, sempre quando possível, eu consigo resolver por meio do WhatsApp. Quero deixar um abraço a todos e até a nossa próxima aula.